Olá pessoal, voltando então aqui falando sobre os 20 principais deuses egípcios, dando sequência aqui, vamos falar sobre Osíris. Osíris foi conhecido, como o deus morto. Ele era venerado como uma divindade do submundo, um dos maiores deuses egípcios durante e após o período do Império Antigo. Osíris, que foi marido de Ísis, pai de Horus, e teve como irmão Sete, que foi ele quem o matou. E frequentemente ele era visto como um rei do submundo, uma parte da tríade de Ábidos, posteriormente formada, compreendendo aí por ele, a sua esposa e o seu filho. Osíris ele foi possivelmente a única divindade egípcia diretamente referida simplesmente como Deus, aludindo assim à sua imensa proeminência entre os antigos egípcios adoradores, muitos dos quais considerava Osíris o primeiro rei do Egito. Além do seu papel como senhor do submundo, um título que foi passado a ele após o seu assassinato pelo seu irmão Sete, Osíris também ele era considerado o deus da transição, já que a morte em si não era vista como uma condição absoluta no Egito Antigo, e sim até de regeneração. Além disso, Osíris também cumpriu o seu dever como juiz dos mortos, pois a sua figura central que decidiu o destino do falecido após a cerimônia de pesagem do coração, que eu mencionei anteriormente para vocês aqui. Curiosamente, em tais casos, podemos compreender a natureza pragmática dos deuses egípcios antigos e de sua religião, uma vez que, em oposição a defender a moralidade puritana, o falecido só deveria viver uma vida anterior equilibrada. Finalmente, chegando aos atributos físicos de Osíris, ele era frequentemente descrito como um rei barbudo, mumificado, com uma pele verde ou preta, para representar assim a morte e também a ressurreição e a fertilidade também. E como um deus vivo, Osíris ele era representado de forma bastante ostensiva, como um homem de trajes reais usando uma coroa do Alto Egito, um cocar conhecido como Atef, enquanto carregava o cajado e o mangual, ambos aí símbolos de realeza. Falando agora sobre Horus, o Heru, o deus falcão, e ele foi venerado como uma divindade de guerra e da realeza. O mais conhecido de todos os deuses egípcios aviários, vamos por assim, Horus também foi possivelmente um dos primeiros deuses egípcios nacionais conhecidos. Ele foi adorado em várias formas, de aspectos, desde o período pré-dinástico até a época do Egito Romano. No entanto, existem pelo menos 6 entidades de Horus conhecidas que são mencionadas na história, na mitologia egípcia. E só falaremos aqui sobre a divindade saudada como Horus, o jovem, que era o filho de Osíris e Ísis, e o rival e o assassino de Sete, o assassino de seu pai. Porque também teve o Horus, o velho, o antigo, teve vários tipos de Horus, com esse nome Horus, que significava falcão. Completando, então, sobre o Horus aqui, filho de Osíris e de Ísis, eles formavam uma tríade em Ábidos, onde Horus ele era conhecido como um poderoso deus do céu, designado o protetor divino dos faraós. E o seu legado também é alimentado por sua batalha épica e mítica ali, contra o seu adversário Sete, do qual Horus sai vitorioso. Em essência, a divindade ali, vingadora egípcia também era percebida como um deus da guerra, cujo nome era frequentemente evocado antes das batalhas reais pelos os governantes e comandantes egípcios. Quanto aos seus atributos físicos, Horus, ele, especialmente quando é combinado com o deus do sol Ra, para formar o Ra de Harakit, ou Ra de Harahet, ele geralmente, Ra de Harahet significa Ra, o Horus do horizonte, e geralmente ele era representado como um homem com cabeça de falcão, usando uma coroa chamada de Peshent, que era um símbolo da realeza do Egito unificado. E por outro lado, o seu olho restaurado, significado como o olho de Horus, que é conhecido hoje popularmente, era o antigo símbolo egípcio para a proteção. Curiosamente, a dinastia ptolomaica favoreceu outra forma de Horus conhecida como Harpócrates,
né, que significava Horus, o menino, que era retratado, né, como uma criança alada com um dos seus dedos nos lábios, né, sugerindo aí uma virtude de silêncio e de guardar segredos também. Bom, falando agora sobre Sete, né, Sete é o deus antagonista aqui, né, considerado aí como uma divindade do caos. E no mito, né, na história de Osíris, Sete ele foi retratado como o antagonista entre os deuses egípcios, responsável pelo assassinato do seu irmão Osíris. No entanto, né, se a gente considerar as evidências históricas, né, Sete foi percebido como uma entidade divina desde também do período pré-dinástico, né, antes do terceiro milênio antes de Cristo, ou seja, mais de 5.000 anos atrás. E como seu centro de culto, né, possivelmente originado na cidade de Nubit, que era uma dos mais antigos assentamentos do Alto Egito. E curiosamente, né, Nubit serviu como uma porta de entrada para o deserto oriental dos depósitos de ouro, que possivelmente explica a associação de Sete, né, com os desertos do Egito. Em qualquer caso, né, Sete ele foi originalmente considerado aí como uma entidade mais ou menos benevolente e estimada às vezes, porque ele servia ali como um aliado de Ra também. E ele tinha uma tarefa de proteger, né, os oásis nos desertos também. Mas com o tempo ele também foi associado a fenômenos peculiares e assustadores também, como os eclipses, né, para os antigos egípcios, as tempestades e os trovões, sugerindo assim, né, o seu lado sombrio, né, de sua personificação. Mais uma vez, voltando à história, alguma parte do escopo ali possivelmente, né, tinha a ver com os forasteiros, né, os Ixios, né, que eram os estrangeiros que adotaram, né, Sete como um dos seus deuses. E o que poderia ali ter alimentado, né, uma medida reacionária dos futuros egípcios, né, nativos, que viam Sete como um agente do mal. E outros historiadores levantaram a hipótese, né, de que a batalha entre Sete e Horus, em oposição ao confronto entre o bem e o mal, né, ela foi antes uma representação simbólica, né, da luta para unir o Egito sob um só governante. E por último, né, a natureza estranha, vamos por assim, de Sete, como um dos antigos deuses egípcios, né, dualistas, ele também era manifestado por suas representações. Eles geralmente mostravam, né, uma criatura que é simplesmente conhecida como o animal Sete também, que pode ser uma composição, né, de um porco da terra, um búho ou um chacal, ou uma raposa que é conhecida como Fennec. Alguns estudiosos argumentaram que o animal Sete possivelmente representava uma girafa, embora alguns egípcios pareçam ter diferenciado entre uma girafa e uma enigmática criatura ali híbrida, né? E os artistas do período egípcio tardio tentaram representar Sete exclusivamente como uma cabeça de burro. Na minha opinião, tá? Sete, para mim ali, esse animal, ele foi algum animal, na minha opinião, um canídeo ou até mesmo provavelmente um canídeo por conta de como que ele era representado ali, né? Um animal antigo ali, pré-histórico, que viveu na época do Antigo Egito ali, que eles viviam no deserto, alguma coisa assim. Ou também naquela época, nem tudo era deserto, né? Eram florestas ali. Então, na minha opinião, Sete, né, não é uma cabeça de burro ali, que não tem nada a ver com burro. A cabeça dele, se vocês repararem, é totalmente diferente de um burro, né? Os egípcios conheciam sim o burro, a girafa. Vou pôr aqui umas ilustrações para vocês verem, e comparando com o animal que eles representavam como Sete, né? É totalmente diferente. Então, essa associação com a cabeça de burro para mim não cola, tá? Para mim foi um animal pré-histórico ali, da época dos tigre dente de sabre, daquela época desses animais assim, mais de 10.000 anos atrás, que os antigos egípcios conseguiram pegar ali no finalzinho, para a gente acabou sendo extinto, ok? Bom, falando agora sobre Min, né? Min, não sobre eu, né, mas sobre Min, que era o senhor do deserto oriental. Ele foi venerado como uma divindade de fertilidade. Min, né, ele também era conhecido como Meneu ou Ansu, e ele estava assim entre as mais antigas divindades adoradas pelos antigos egípcios também.
cuja também a sua origem remonta ao períodos pré-dinásticos, né, do final do quarto milênio antes de Cristo. E perfeitamente possível é que os seus cultos dos primeiros tempos, né, tendessem a adorar o objeto como flechas farpadas, né, como um símbolo do Deus. E com o tempo ele foi dotado de uma forma humana e muitas vezes representado como uma flecha de duas pontas, que lembra, né, o estandarte de Min que eu vou pôr para vocês aqui. E nos séculos, né, que antecederam o período do Império Egípcio, por volta do século XX, Min ele era considerado a divindade da constelação de Órion e ele era frequentemente associado aos trovões e à chuva. Nos textos da pirâmide, né, eles também se referiam a Min como um patrono das caravanas, dos comerciantes e dos mineiros também, tornando assim, né, ele protetor e senhor, né, do deserto oriental. Na era do Império Médio, por volta do século 20 a 17 a.C., Min ele era cada vez mais percebido como uma divindade de fertilidade, de sexualidade masculina. E nesse período, até mesmo as folhas de alface compridas, né, do Egito eram símbolos do deus Min, possivelmente por ser considerada afrodisíaca para os antigos egípcios. E a associação, né, com a fertilidade também se traduzia de uma forma viril, né, da natureza espelhada na agricultura e no verde. E assim as colheitas eram celebradas com jogos de procissões e de homenagem a esse deus. E já na era, né, do Novo Império, os rituais de Min possivelmente aludiam à metafórica semente masculina na forma de sementes de plantas que deveriam ser semeadas pelo faraó para provar a sua virilidade. E além disso, né, Min ele também fosse venerado como aspectos de Osíris, né, junto com a sua adoração como um deus composto, né, por exemplo, Ptah-Min. Bom, falando agora sobre Anubis, né, o deus chacal, né, venerado como o guia das almas. Possivelmente, né, o mais visualmente conhecido dos deuses do Antigo Egito, Anubis, né, ou melhor dizendo, né, no egípcio antigo, Anpu ou Impu, na língua egípcia, ele era representado como uma entidade com cabeça de chacal associada aos ritos de embalsamento do falecido, né, e a vida após a morte, onde, como muitos dos deuses egípcios, né, contemporâneos Anubis, eles tinham outros aspectos, mas os seus atributos principais ali, que aparentemente sempre relacionados a questões da morte, tá? E por um exemplo, né, mesmo durante o período da primeira dinastia, que foi por volta do 3100 a.C., Anubis ele era visto como um protetor de sepulturas, possivelmente para conferir um aspecto positivo às tendências, né, dos chacais que tendiam a cavar as sepulturas rasas. E para esse fim, né, Anubis pertencia a um dos raros deuses egípcios antigos, né, que apesar do seu legado antigo, ele não era venerado em recintos e templos dedicados, pelo menos de acordo, né, com as evidências arqueológicas até o momento, ou pela falta delas, né? E pelo contrário, né, os túmulos e as mastabas dos mortos eram vistos, né, como os seus locais de culto, incluindo um santuário particular em Anubeion, que continha os restos mortais mumificados, né, de cães e chacais. E basta dizer, né, que Anubis costumava a estar intrinsecamente relacionado aos ritos associados à morte e, portanto, desempenhava um papel, né, de divindade que conduzia as almas ao pós-morte, né? No grego eles usam o termo psicopompo, né, psicopompo, se não me engano. E com o tempo, né, ele pode até ter superado, né, Osíris como o principal juiz na cerimônia da pesagem do coração, conforme descrito nas cenas, né, dos livros dos mortos. Mas agora sim, apesar, né, das suas características visivelmente impressionantes e frequentes representações artísticas antigas, né, como o que eu falei anteriormente para vocês, ele consistia, né, na sua cabeça de um chacal preto, e Anubis quase não desempenhou nenhum papel na mitologia egípcia real. E enquanto, né, a sua cor preta, que simbolizava a desolação e o renascimento, Anubis também era possivelmente associado ao deus conhecido como Upuawat, ou, né, o Epiwawat, que era uma outra divindade com características
caninas também, né? ou de cachorro mais especificamente, mas com um pelo cinza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, ok? Deixe seus comentários aqui, tá bom? Se vocês puderem compartilhar este vídeo, eu agradeço muito também, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.